Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tem um Negócio Agora. Eu, André, Dirceu, aqui meu parceiro de bancada, hoje recebendo duas profissionais de uma área que eu acho que nós vamos também fazer além de uma conversa, um pequeno tratamento, né, Dirceu? É por aí o negócio. Boas-vindas a todos que nos assistem, né? É um prazer que a gente recebe vocês por aqui. A gente está ansioso para escutar um pouquinho mais sobre inteligência emocional, porque só se fala inteligência artificial esses dias, né? É verdade. Mas vamos falar de outro tema legal. Então, nós gostaríamos de fazer uma pequena apresentação. Nós temos trazido pessoas que têm currículos assim, que era uma meia página, uma página e toda. A gente está dando uma resumida, mas depois no andar da carruagem a gente sabe que o bate-papo valoriza, né? Com certeza. Mas é um prazer receber vocês aqui. Eu gostaria de saudar a Valéria Bevilacqua, né? Psicóloga clínica, organizacional e do trabalho, formada em psicologia em 2014, com especialização em psicologia e saúde do trabalhador. É isso aí. Bem, e eu vou aproveitar, Dirceu, te cortando aí, continuar a apresentação. Apresento a Carol. A Carol é psicóloga clínica, atualmente focada em atendimento clínico no ramo de orientação em inteligência emocional, em especial para profissionais do ramo esportivo, né, acompanhando uma jornada em especial de superação de transtornos pós-traumáticos na guerra da Rússia e Ucrânia. E a gente vai falar hoje, né, com essas duas convidadas, nós vamos falar sobre o tema, né, como uma mente inteligente faz pessoas prósperas. Então, esse é o nosso ponto inicial da conversa, Dirceu, e te passo a oportunidade de fazer o primeiro questionamento. Vamos lá. A gente dando as boas-vindas para vocês, a gente tem por costume, né, deixar as pessoas à vontade para que se apresentem um pouco, contem um pouquinho da história de vocês, e que as pessoas que possam nos assistir entendam qual área que vocês atuam e de que forma, né? Fiquem à vontade. Bom, então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a presença, o convite de estar aqui. Acho que é sempre muito importante a gente conversar sobre o mundo dos negócios, né? O que move a nossa vida é o trabalho, né? Então, eu sou a Valéria, né? Sou do Rio Grande do Sul e me formei em psicologia em 2015. E vi a necessidade, então, de aprofundar um pouco dos conhecimentos, né, que a gente traz na faculdade. Então, acabei fazendo pós-graduação na área organizacional e me apaixonei pelo negócio. Porque na área organizacional a gente consegue encaixar a psicologia em vários pontos, né? Então, eu trazia tudo que eu aprendi na faculdade dentro das empresas. E foi aí que eu acabei desenrolando toda a minha trajetória profissional. Hoje, o meu foco é muito trabalhar saúde mental dentro das empresas, principalmente depois da pandemia. A gente viu aí o boom, né, de ansiedades e depressões aparecendo cada vez mais. Então, eu senti a necessidade de focar o meu trabalho nisso. Então, eu trabalho não somente com a parte de saúde mental, mas trazendo muito isso para a consciência dos colaboradores, né, para que eles valorizem a sua saúde mental e entendam também os seus limites. Então, estamos aí, né, fazendo essa conscientização, levando o povo cada vez mais a criar autoconhecimento. Legal, muito bom. E aí, Carol? E gente, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente, pelo convite, né? A Val está me acompanhando, colega, super responsável, é um prazer estar na tua companhia aqui. E eu sou psicóloga, tem 9 anos que eu sou formada e eu costumo dizer que a minha ansiedade me levou para o ramo onde eu trabalho hoje, porque eu gostava de fazer tudo, eu queria fazer tudo, eu queria ser da área organizacional, da área clínica, da área escolar, porque eu amava crianças e eu precisei sentar, respirar e ver aonde que eu me encaixava. E fui me testando, né? Fui aproveitando cada nicho, fui conhecendo cada nicho e também fui identificando aonde eu conseguia um resultado mais positivo, onde eu conseguia ser eficiente, porque às vezes não basta a gente querer fazer algo, a gente gostar de fazer algo, a gente também precisa entender a nossa capacidade de desenvolver uma habilidade para aquela área. Então, eu comecei com crianças, comecei na área da psicanálise, eu amava, né, psicanálise, Freud é o pai da psicologia, mas eu não sentia uma efetividade naquilo, então eu fui sempre muito comunicativa. A psicanálise é aquela coisa mais fechada, a gente mais observa do que fala, e eu amo falar, sou muito da comunicação, sou muito do diálogo. Então, eu fui entendendo o meu lugar, no meu processo de
desenvolver o profissional, eu também fui me conhecendo. Então, junto com isso, eu posso dizer que hoje eu sei que eu estou no lugar que eu gostaria de estar, mas foi um longo processo de autoconhecimento, e hoje eu sei que eu consigo entregar isso para os outros e fazer com que os outros atinjam isso. Autoconhecimento, conhecer suas emoções, conhecer suas habilidades e desenvolvê-las, né? Porque eu sei que eu consigo fazer isso por mim, então a gente consegue fazer o outro chegar lá. Para mim, esse é um dos principais pontos, assim, da minha trajetória, ter identificado o meu lugar. Muito bom, né? É isso aí. A gente tem falado muito de gestão, o nome do podcast Tem um Negócio e Agora, ele veio nessa linha, né, de você abrir um negócio, você tinha um ofício, né, que antigamente se chamava ofício, mas tinha uma profissão e vai montar um negócio e daqui a pouco você está lá com um monte de dúvidas, né, e um monte de problemas. Porque, sabe, montar é fácil. Claro. Tocar, né, um negócio que é diferente. Então, os temas que nós temos trazido aqui justamente vêm contribuir para isso, né? Desde a área jurídica, de gestão, a área de RH, a área de pessoas, né, que é o que a gente vai discutir hoje. Eu também trabalhei na área de RH. Foi muito importante essa fase que a gente trabalhou, porque eu trabalhava no Nutrimental Alimentos, em Curitiba, e desenvolvimento humano e treinamento. Então, foi a área que eu iniciei. Sou formado em administração. Então, assim, a área de pessoas é uma área que me engajei bastante. Trabalhei muito na minha empresa nessa área. E toda vez que se fala em comportamento, né, a gente percebe que, ao longo dos anos, houve uma deteriorização dessa questão pessoal de cada um, por todos os problemas que nós estamos passando, mas principalmente por causa das mudanças de cultura e de valores. Né? Eu acho que isso que mexeu muito, né? Então, por isso que a gente tem uma base no tema de hoje, né, inteligência emocional, como ela afeta a liderança e os negócios. Gostaria que vocês ficassem à vontade de nos colocar um pouco sobre isso. Eu acho que no mundo do trabalho, assim, a inteligência emocional ela se faz tão importante porque traz bem o que a gente estava falando sobre autoconhecimento, né? Então, como que eu vou me mostrar para o mundo sem me conhecer, né? Como que eu vou me mostrar no ambiente de trabalho, nos meus potenciais? Como é que eu vou, de repente, mostrar para o meu líder que eu mereço uma promoção se eu também não tenho, assim, o conhecimento dos meus limites, o conhecimento das emoções, dos pensamentos? Então, a gente também tem muita ansiedade hoje, né? Claro que a ansiedade ela já é natural do ser humano, todo mundo tem. E a gente vê que no ambiente de trabalho, pela questão das pressões, pelas mudanças que vêm acontecendo também, as ansiedades elas ficam muito mais exacerbadas, muito mais fortes e intensas. Então, por isso a importância emocional também, para a gente conseguir entender o que é que me gera gatilhos, para a gente conseguir entender o que me atrapalha a não conseguir chegar naquela performance que eu gostaria, ou que o meu líder gostaria. Então, eu acho que a peça fundamental de qualquer ser humano dentro de uma empresa, seja líder, seja o colaborador, aquele chão de fábrica que a gente diz, é ter conhecimento sobre si. A partir daí, você consegue fazer qualquer coisa para se desenvolver, creio eu, né? Então, se você tem conhecimento sobre as tuas habilidades, o que tu pode fazer de melhor, de que forma você consegue também lidar com aquela puxadinha de orelha que o líder traz para a gente às vezes, isso também ajuda ainda mais no nosso desempenho dentro da empresa, né? Então, ter esse domínio de quem a gente para mim, além de só as experiências, né, que a gente traz, é o principal de tudo. Eu considero. Agora, ouvindo você, né, você falando sobre a necessidade de a gente ter domínio de si, né, no ambiente, né, não tem como não lembrar do conhecer-te a ti mesmo e conhecendo a ti mesmo conhecerás o universo e os deuses, né, que está escrito na entrada do templo de Delfos, na Grécia Antiga. Então, o conhecer é libertador porque quanto mais eu estou para dentro, mais eu estou para fora também, né? Então, quanto mais eu conheço a mim, mais eu conheço o mundo exterior, mais eu conheço como relacionar com o mundo fora, né? Então, por isso a importância disso. E outro ponto que você estava falando, Dirceu, né? As coisas como mudaram, né? Tem não lembro agora quem falou isso, mas eu vi em algum lugar que, comparando, né? É um escritor, ele disse que o que mudou de um romano lá naquela carruagem romana lá para um piloto de avião. O que mudou foram somente a tecnologia, que parou de
ser uma carruagem puxada a cavalo e passou a ser um motor a jato. Mas o homem não necessariamente mudou, muito pelo contrário. Às vezes, quem sabe, um romano lá de 2000 anos atrás teria mais valores, quem sabe, do que um piloto no dia de hoje. Né? Isso dá para lembrar também que vocês que trabalham nessa área de pessoas, vamos chamar assim, né? Trabalham muito com gerações. Eu tenho uma formação que é justamente análise de mentoria para gestão de carreira. E aí você tem até 4 gerações convivendo na mesma empresa, às vezes no mesmo grupo de trabalho. E a inteligência emocional, nesse momento, é super importante, não só para o líder, como para a equipe. Né? O que o Bindé estava comentando é que, na época medieval, ou qualquer época que a força bruta era maior, a parte cognitiva ela era menor, mas você tinha muita força, muito objetivo, né? Muito foco, porque ele tinha que se salvar. Né? Hoje é o mesmo conceito com as ferramentas modernas, ter que se salvar de uma situação, de não perder o emprego, de querer ser um líder no grupo, enfim. Então isso tudo está gerando um descompasso, vamos dizer assim, que são os distúrbios que a gente vê nas pessoas nesse momento, né? Comparando a época medieval, eu acho que a maior ferramenta deles, a maior habilidade era a coragem. E hoje nós temos tantas ferramentas que fazem tudo para nós, como a inteligência artificial que está bombando atualmente, né? E aí a gente tem toda essa ferramenta que vai trabalhar, que vai criar o contexto, e aí falta a coragem. Porque antes não tinha muito tempo de o que a gente vai fazer. Tinha que fazer, era raça, sobe ali na carruagem, toca o cavalo e vai. E hoje tu fica, quantos botões? O que eu faço? Onde eu aperto? Eu não sei. Quem que vai fazer para mim? Então a gente acaba entrando numa zona de conforto. E determinadas características faziam você se perpetuar, né? Vamos pensar dessa seguinte forma, né? Porque se eu não tivesse uma resposta imediata, eu estava morto. Exatamente. Entendeu? Então eu não tenho oportunidade de vamos voltar. Não era tem. Sobrevivência. Era sobrevivência. Né? Mas esse habilidades, instinto a gente carrega ainda, porque é natural do ser humano. É igual a pessoa que lê. Hoje, né, com a tecnologia, a pessoa, eu não consigo ler, tem que ser no papel. Tá, mas isso daí, claro, é óbvio, né? É um processo de escrita que vem 2000 anos aí, a gente escrevendo. O organismo está acostumado com isso, o cérebro está acostumado com isso. É óbvio que é difícil você fazer a leitura, a mudança, mas é treinável, tudo é treinável, né? Exato, sim. Muito interessante isso, né? E de que forma vocês acham que a psicologia organizacional ela contribui para o desenvolvimento das equipes, dos colaboradores nas empresas? Eu acho que o grande pulo hoje das empresas é entender a forma de trabalhar mais humanizada. Então, a psicologia organizacional ela vem muito para isso também, para inserir dentro das empresas uma visão mais humanizada de negócio. Então, a gente tem que pensar como um investimento, entende? Você precisa ter o seu colaborador, e não só o colaborador que está ali prestando o seu trabalho todo dia, mas a parte da gestão, que também é dentro da empresa muito importante, mas ter a visão completa do teu colaborador, sabe? Ter a visão de que ele é uma pessoa que sente, é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que tem desejos, é uma pessoa que tem sonhos. Então, na parte da liderança, vamos pensar assim, a humanização, ela é extremamente fundamental para você entender quais as potencialidades que o colaborador pode trazer para te atingir o resultado. Então, o que a psicologia organizacional ela vai fazer? Ela vai ajudar o líder e as equipes a se otimizarem e produzirem e ter o resultado desejado pela empresa, mas sem só ficar focando no resultado. Então, o que antes era muito importante, se a gente for parar para pensar alguns anos atrás, até a gente estava conversando sobre isso, né, Carol? Antes era muito mais valorizado a pessoa ter diploma. Né? Você tinha que ter uma graduação, tinha que ter uma pós-graduação. Quanto mais estudo você tivesse, era melhor. Hoje a gente vê que, claro, segue sendo importante, mas não tanto. Então, a parte da inteligência emocional, por exemplo, é uma habilidade que é extremamente importante para uma pessoa ter. A capacidade crítica, a capacidade analítica, que são as soft skills que a gente fala, é o principal. Então, o papel de um RH, que seja um profissional de psicologia organizacional, ele vai fazer isso, vai desenvolver todas essas soft skills das pessoas, ainda mais do que as habilidades técnicas. Porque hoje a gente vê o quanto elas prejudicam, se você não se desenvolve nas soft skills, elas prejudicam muito mais o seu desempenho do que a falta de uma habilidade. E é interessante que nas outras gerações, eu sempre vou remeter um pouquinho à minha geração,
que é analógica, vamos dizer assim, e que teve tanta dificuldade para chegar no mercado de trabalho porque não tinha ferramentas que tem hoje, né? E aí as habilidades, é o que a gente estava comentando, o que levou a gente a ter um resultado positivo foi a formação em casa, a educação, principalmente, né? Que trazia pro dia a dia do trabalho. A coragem, que a Carol comentou, é super importante, porque naquela época também, né, todo mundo chegava num trabalho e dizia, meu amigo, faça. Eles não perguntavam mais nada, só diziam, teu serviço é fazer isso aqui, vai lá e faz. Você queria o emprego. E você tinha coragem de tentar. Muitas pessoas hoje nem tentam, né? Então, eu acho que nas equipes hoje nós temos muita gente com os diplomas, porque está sendo uma exigência pro forma, vamos dizer assim, né, do RH, tem que ser isso, tem que ser aquilo e tal, o perfil, mas o soft skills está cada dia mais aparecendo em qualquer situação que você fala em equipe. Exatamente. Você não contrata um CEO mais porque ele foi um grande empresário, porque ele foi um grande diretor da empresa. Não, mas a habilidade dele de liderar. Claro. Empatia, é tudo muito importante hoje em dia. E aí, Carol? Sim, isso vem de uma questão da própria criação, né? De como a gente tem levado as nossas faltas para as crianças hoje em dia, na criação dos próprios filhos, porque às vezes faltava a oportunidade de, eu estava numa escola, que era o básico que os meus pais poderiam me proporcionar, vai estudar. Só que não tinha um contraturno, uma aula extra, uma aula de música, uma aula de educação financeira, um inglês, musicalização e por aí vai, né? Não tinha nada disso. Então, hoje a gente proporciona muito para os filhos e preenche o tempo deles a todo custo e eles não têm tempo para desenvolver habilidades livres de saber o que eu quero fazer. É sempre um compromisso marcado, um horário marcado. Eu tenho uma criança de 5 anos, tem uma agenda cheia. E ela não tem tempo para ser livre, para não fazer nada. E isso é muito necessário, a gente ter um tempo de nada. Porque no nosso tempo de nada é onde a nossa criatividade flui, onde a gente reflete sobre tudo que a gente vem aprendendo, onde a gente se exalta, se agradece, onde a gente se corrige. Só que as criaturas não têm tempo para isso mais e elas aprendem. Tem 1000 habilidades curriculares, mas não tem a habilidade do fazer, do conseguir colocar em prática tudo aquilo que aprenderam. Tiram excelentes notas na escola, mas não conseguem desenvolver a capacidade comportamental de sustentar aquele currículo, sabe? Aí tu vê aquele currículo, enriquece os olhos, né? Da nossa geração, por exemplo, que está lendo um currículo daqueles, pensa, nossa, que perfeição. Aí a criatura para na tua frente e tu não reconhece aquilo ali que tu está vendo no papel. É verdade. Bem por aí. Isso é uma dificuldade, né? E a gente vê, a criança não pode brincar. Não tem tempo, né? Então, todo mundo que brincou desenvolveu criatividade. Exato. Aí todo mundo falava que o povo brasileiro é criativo, mas está deixando de ser. Claro. Por causa parece que mecanização, né, das coisas. E a criança que era livre, né? E é quando você está numa empresa, você ri do teu erro numa equipe, é a melhor coisa que tem. Com certeza. Porque você fez uma coisa errada, em vez de você se recolher, meu Deus, o que eu fui fazer? E dar risada. Exato. É aí que entra a inteligência. E daí toda a equipe sente que você é autêntico, que você não tem medo de expor aquilo que dá errado, que não faz bem para você. E aí a equipe se fortalece, né? Uma troca. O principal disso, de você conseguir rir de um erro, é que significa que tu percebeu o erro e tu aceitou ele. Porque o problema não é errar, não é não vir, mas é não enxergar nunca e não admitir esse erro nunca. Porque a gente bota o erro como se fosse algo negativo e o erro é algo construtivo. Porque ninguém aprende só acertando. Sempre vai ter... Quem nunca errou sempre vai morar com aquele medo na cabeça de... E o dia que eu errar? Porque não vai ter passado por essa experiência. Então, até mesmo a experiência do erro a gente precisa passar. Porque o esporte, né? Vocês atuam com esporte, né? Eu atendo uma demanda. Eu fui nadador e jogador de tênis muitos anos. Ainda jogo tênis e agora beach tênis. Esse negócio da brincadeira, eu fui pro lado do beach tênis, que minha esposa começou a praticar e gostou. E eu não sabia jogar beach tênis. Jogava tênis e jogo. As regras são diferentes e coisas. Quando eu comecei a jogar com equipes boas de beach tênis, e o pessoal via que eu fazia algumas coisas diferentes, eu comecei a rir. E eu comecei a brincar com os meus erros no dia a dia. Hoje é uma equipe totalmente entrosada,
e brinca igual. Então, é que você contamina positivo, né? Exatamente. Então, dentro de uma empresa, nós estamos todos em um ambiente de colaboração, não é? Somos colaboradores desse negócio. Então, se, às vezes, o fato de você rir também contribui para aquela pessoa tirar um pouco da seriedade do erro. Tirar o peso, né? Isso. Tirar o peso do erro. Porque é bem como a Carol falou, se a gente não errar, de repente a gente também não consegue nem aperfeiçoar algumas estratégias para as próximas coisas que a gente vive dentro do trabalho, né? Sim. Então, isso também traz resiliência. O erro, por si só, faz com que a gente consiga se movimentar e perceba, bom, do jeito que eu estou fazendo hoje não está legal, mas o que eu posso fazer para ser diferente? E ter essa colaboração no ambiente de trabalho é muito importante, inclusive para as outras pessoas serem cada vez mais performáticas, terem cada vez mais um alto desempenho, já que é tanto isso que a gente busca, né? Equipes de alto desempenho. E nessa colaboração, acho que eu vejo o grande combustível para as equipes darem certo, porque às vezes o que é uma vulnerabilidade para mim pode não ser para um colega, ele se inspira em mim e vice-versa, né? Então é uma troca sempre contínua, bem como tu falou, e o que faz com que o diploma não seja mais tão importante, mas aquela capacidade que a gente tem, a abertura que a gente tem de conhecer a visão do outro, de entender o que o outro faz para otimizar seu negócio, para otimizar sua atividade, e também tentar inserir isso no nosso dia. Sim. Por que é tão difícil receber feedback, né? Porque dói, né? Sim, é complicado. Dói. A gente não gosta de ficar vendo mas aí a gente fez uma volta, e, bem, se a gente fez um giro 360 graus, significa que a gente voltou para o mesmo lugar, né? Senão seria 180 Sim. ou menos, né? 270. A gente fez um giro e voltou no mesmo ponto, né? Que é o conhecer a si mesmo, né? Sim. Porque o fato de a gente errar e o que a gente vai fazer, principalmente no ambiente profissional, errar não é problema. Desde que você conheça a você, saiba trabalhar com esse problema. E eu uso sempre uma expressão, até uso bastante no escritório, que eu digo assim, quando a gente comete algum erro, né, perde um prazo, que é algo que dificilmente acontece, mas eventualmente pode acontecer. E daí eu falo assim, cara, o diamante que cai na lama, ele não está perdido, ele só está sujo, é só tirar e limpar, entendeu? Então, se você conhece a si mesmo e você errou, vale mais você perceber o erro e saber o que você vai fazer com ele do que o próprio erro em si. Sim. Entende? Poder reavaliar, né? Poder Exato. Analisar o porquê que ocorreu e corrigir esse rumo, né? Um adendo, assim, para correções de erros, né? Que eu vi esses dias, fiz uma leitura e eu achei muito interessante, que dizia sobre como a gente ainda é meio pré-histórico para corrigir erros, porque vou usar o exemplo do diamante que caiu ali na lama, e aí tu pega aquele diamante e tu vai tirando a lama dele, porque tu tenta tirar o que fez de errado. E tu tenta limpar o erro, tu tá tentando tirar, apagar. Cara, tu errou, assume aquilo ali. Tá escondendo o sol com a peneira. Exatamente, eu errei, ele tá sujo, e agora o que eu posso fazer? Por isso que eu digo, o que importa é o que você faz com o erro, não é o erro em si. Sim. Entende? É como você está reagindo ao erro, e não o erro. Exato. O erro faz parte, qualquer um pode errar. Agora, não é qualquer um que vai reagir ao erro. Exato. E nessa leitura, ele mostrava como corrigir o erro, ali simbolicamente, né? Não pega o diamante ali e fica limpando a sujeirinha. Pega um balde de água, que seria as nossas coisas boas, o que a gente pode fazer para corrigir, ou uma postura positiva em cima daquilo, e joga em cima. Vai acabar barro, aquela água vai ficar limpa de novo, o diamante vai ficar brilhoso de novo e tá tudo bem. Então, não é o que a gente fez, né? É o que a gente faz por cima daquilo, né? O que vai brilhar mais. Né? Exato. Sim. É isso aí. O que vocês sentem, assim, na liderança, né? Uma coisa que a gente fala muito nas equipes, mas o líder é que é importante hoje em conduzir esse caminho, né? E como a inteligência emocional pode auxiliar nesse processo? Porque todo mundo quer o sucesso, quer melhorar, quer ganhar um aumento, quer produzir mais, e a pressão é muito grande, né? Para resultado. Então, como que a inteligência emocional pode contribuir? Eu percebo que o líder, ele tem um papel, lógico, muito importante. Ele guia aquela equipe. E até eu escrevi isso, né? Quando eu mandei um texto para vocês, que eu vejo que o líder, ele sabe que está no papel certo quando ele foi escolhido para ser o líder. Mas ele tem aquela certeza absoluta mesmo
quando ele é escolhido pela equipe, quando a equipe visualiza ele como um líder. E por que a equipe visualiza ele como um líder? Como que ele consegue isso? Quando ele consegue se comunicar com cada um. E não é o jeito dele, porque daí a inteligência emocional, ela fala sobre conhecer, né, bem as tuas emoções, os teus sentimentos e bem a dos outros. Por que a dos outros? Porque às vezes a forma como eu falo com a Valéria não vai ser da mesma forma que eu vou falar com o Dirceu. Eu posso ser super efetiva com ela, sendo sorridente, simpática, mais meiga, mais mole, e ela vai super me responder aquilo. Mas o Dirceu precisa de alguém mais firme, puxando ele. Então, isso não fala sobre várias personalidades minhas, mas de uma capacidade, uma sensibilidade de entender a forma de comunicação daquela pessoa. Né? Porque se às vezes eu chegar para você e falar, isso aqui não vai botar seriedade em mim, não vai. E não é um tratamento diferenciado. É uma forma, é como se fosse uma linguagem, né? A Val fala português, o André fala inglês e eu tenho essa sensibilidade para conseguir me comunicar com os dois. Então, é conhecer o outro e o sentimento do outro e como ele reage a cada fala. Então, eu acredito que um líder precisa muito dessa capacidade. E, muitas vezes, o líder, ele trata a sua equipe como ele gostaria de ser tratado. É péssimo. É onde está totalmente errado. Né? É a empatia correta, né? A forma correta, né? Que é se colocar no lugar do outro, mas também se comunicar adequadamente, né? Com certeza. Tinha um livro que a gente estudou bastante, que era a linguagem corporal, né? Que nós dizemos tudo através da nossa linguagem corporal. E muitas vezes o líder, ele está falando, e você está mudando já teu jeito. Ele não percebeu, ele vai falar meia hora e você não queria isso. Você queria só que ele dissesse assim, poxa, teu trabalho foi legal hoje. Exatamente. Não queria escutar tudo aquela novela. Né? Então, é por isso que a inteligência emocional, a forma de lidar com as pessoas é que está interferindo bastante nos resultados, né? Com certeza. Eu acho que não só interfere, como dita muito dos resultados. Porque um colaborador que não se sente bem acolhido pelo líder, ele também não vai se sentir seguro, por exemplo, para mostrar cada vez mais as suas capacidades. Então, de repente, ter um líder que te incentive, que está ali do teu lado e te mostre, não, vamos lá, você consegue, o que tu consegue fazer diferente para atingir esse resultado que a gente precisa. Isso também vai fazer com que o colaborador ele tenha ainda mais confiança de si, de saber que, bom, eu faço diferença para essa equipe porque eu tenho coisas a agregar, porque o meu líder está me dizendo. Então, eu entendo que o líder ele é um grande espelho da equipe, né? É claro que a gente não tem como esperar, né, que as pessoas nos tratem como a gente gostaria e tudo mais, não é bem assim, mas como a gente se porta para essa equipe também vai ditar a forma que elas trabalham dentro do ambiente ali, entende? Então, se você tem um líder que ele é muito mais autocrático, que é aquele líder que pega assim, mais ferrenho, e você tem uma equipe que não é, principalmente essas gerações mais novas, que não são muito adeptas a esse tipo de comportamento, a equipe não vai para frente. Não vai ter resultado. E não é por falta de competência técnica, porque tu vai olhar o currículo da pessoa e é aquele currículo maravilhoso. Mas como que ela vai colocar em prática aquilo se ela não se sente segura no ambiente de trabalho? Então, acho que o pulo do gato da liderança é fazer com que o colaborador ele se sinta pertencente da empresa e sinta que faça a diferença. E seguro para falar, sem ter aquele medo do ridículo que a gente tem, às vezes, de falar em público, de expor uma ideia. E é interessante que as gerações novas, como trouxe a diversidade para a empresa, que nas outras gerações não tinha, né? Ela existia de uma forma abafada, vamos dizer assim. Todo mundo podia usar qualquer cor, desde que fosse dentro de casa. Sim. Né? Não podia sair. E hoje não. Hoje você chega na empresa... Eu lembro que quando começou a chegar na nossa empresa novos funcionários que tinham cabelo comprido, que tinham tatuagem, que tinham brinco, que tinham não sei o que e tal, muitos dos antigos funcionários começavam a... Né? E isso teve que ter um empenho muito grande da liderança, né? E todos eles têm que ter essa preocupação de estar com uma empresa que tem só pessoas lá dentro, ela que faz gerar os negócios, né? E muitas vezes você olhava, eu sempre falei para o cara, quando você olhar para a pessoa que você vê, porque ela tinha brinco, porque ela usava assim, esquece o que ela pode contribuir para você nesse momento. Exatamente. Cada um tem seu gosto, sua cor, seu jeito, né? Não é sobre o que ela tinha, e sim sobre quem ela era. A pessoa se preocupa em ler um visual e nem se preocupou, muitas vezes não lembra nem o nome, né? Isso. É o tal do preconceito, que é uma coisa que está evoluindo, né? Melhorou muito já. E antes disso, né, a gente tem uma dificuldade de
eu não gosto muito da expressão, a gente tem que sentir o que o outro sente, né? Porque eu não consigo... Para mim... A dor do outro é diferente. Não vem com essa, porque o nosso sistema nervoso não é interligado. Então, eu não consigo sentir a tua dor. Não consigo. Por mais que... Quando eu aperto a tua mão, eu não sinto a tua mão. Eu sinto a pressão só. Eu não consigo. Nosso sistema nervoso não é interligado, eu não sinto. Agora, eu tenho que ter empatia. Eu tenho que tentar me colocar no teu lugar e tentar, baseado no que eu conheço de você, fazer o efeito, o reflexo, né? Trazer isso para mim. Então, isso é importante. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas não vem com aquela história de que tem que sentir a dor do outro, tem que... Não. Eu não... Isso entra muito na comunicação que a gente tem com o outro quando ele expõe uma ferida, né? Aí a pessoa, então, eu também, comigo aconteceu tal situação, e aí a gente já mostra um desenvolvimento diferente a partir da psicologia, do estudo do comportamento e do emocional do outro, né? Que a frase é justamente o contrário, eu não posso imaginar pelo que tu tá passando, Exatamente. Né? E eu não sei, eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar nesse momento. O que eu posso? Tu quer um abraço? O que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Me sugere. E aí tu dá essa capacidade para a pessoa dela pensar, porque para poder gerir aquelas emoções, exatamente, para ela poder gerir aquelas emoções, para ela poder trabalhar aquilo ali, é só ela. Não vai, ninguém vai poder fazer por ela. Então... E outra coisa, né, a gente também falando que é interessante, os maiores dramas são todos os mesmos, né? Não muda muito. Sim. Ninguém, o meu dia tá horrível porque, sei lá, meu celular não funcionou, por isso que eu tô com depressão. Não, você não tá. Quase sempre todos os seres humanos têm as mesmas situações. É a dor da perda, é a dor, sei lá, se repete. O importante é a gente entender que cada um vivencia de um jeito, exato, né? Mesmo que sejam cotidianos, que a gente esteja acostumado, que todo mundo não pensem que eu sou uma pessoa fria e que né? Bem tudo igual. Não, mas cada um a capacidade tem o seu. de resistência e resiliência de cada um. E também, o que eu ia dizer, eu acho que o principal é você entender e conseguir visualizar que a pessoa não está legal, que a pessoa não está passando por um momento legal, e você se importar em ver como pode melhorar. Acho que esse é o principal, né? Porque, enfim, todo mundo passa por coisas ruins mesmo, cada um vai lidar de uma forma diferente. Dentro de uma empresa, o importante é você olhar para aquela pessoa como alguém que sofre, como alguém que tem problema, que isso pode estar interferindo dentro do ambiente de trabalho. Então, se eu quero que essa pessoa seja produtiva, se eu quero que ela tenha resultados e traga os resultados para a empresa, de que forma eu posso ajudar ela? Se eu estou vendo que ela não está bem, porque, num ambiente de trabalho a gente está ali, 8 horas por dia, 5 dias por semana, às vezes mais. Então, você passa mais tempo no seu ambiente de trabalho do que dentro da sua casa com a sua família. É impossível você não conhecer aquelas pessoas que estão junto com você. De você notar, a Carol chega todos os dias no trabalho super alegre, né? Feliz, sorridente. Aí teve um dia lá que eu comecei a entender que ela não está vindo mais do mesmo jeito. É essa visão que importa, né? Da gente mostrar para o colaborador que a gente percebeu que a Carol não está bem, que ela não está legal, que está diferente dos dias usuais dela, e o que a gente pode fazer para ajudar, para ser diferente, para ela pelo menos tentar voltar a ser o que ela era cotidianamente. E outra coisa que eu vejo também, a gente puxa muitas coisas que não são nossas responsabilidades. E até um livro que eu quero citar, depois dar como dica, vai falar sobre isso. Porque a gente acha que a gente é responsável por muita coisa. A gente não é responsável por... Olha, a maioria das coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente não é responsável. A história dos macaquinhos. Né? Eu tive uma situação no escritório que a gente tinha um pedido de perícia em algodão. Tá? Era, um contrato de quase 20 milhões em algodão, um cliente que comprou, e a gente queria uma perícia para ver a qualidade do algodão, porque para fazer entrega, compensar um pelo outro e tal. O juiz indeferiu. E o cliente foi prejudicado em razão disso, teve todo um transtorno no escritório em razão dessa perícia que foi indeferida. E o meu sócio lá no escritório, cara, ele entrou em parafuso, assim, cara, como que a gente vai falar para o cliente que a gente vai dar um prejuízo gigantesco que não vai acontecer porque por causa do processo, e ele... Cara, ele não dormiu a noite anterior, no outro dia estava viajando com aquilo. Eu disse assim, cara, quem decidiu? Eu disse, foi o juiz. Então,
Não fomos nós. Nós fizemos tudo no processo que buscava mostrar que era necessário realizar a perícia. A gente não deixou de se manifestar. A gente mostrou o argumento. A gente fez tudo o que nós tínhamos que fazer. Agora, mais que isso, tá, vamos recorrer, enfim, mas mais que isso a gente não pode fazer. A decisão não é nossa. Sim. Entende? E daí puxar isso, essa responsabilidade, puxar para mim, não sou o responsável por isso. Eu costumo chamar isso no consultório, aparece muito, né? As pessoas se titularem... Abraço pro Rafael, né? Aí, que vai estar ouvindo. Sim. Mas ele já está mais calmo. Não, ele está calmo já. Já está dormindo? Já. Eu costumo intitular isso e eu jogo na cara, assim, porque eu sou muito doce, muito gentil para falar, né? A Val pode falar aqui, mas eu falo verdades, assim, nua e crua, como diz, assim, com o meu jeito, né? E eu falo para as pessoas que eu considero, eu pessoalmente, como profissional e pessoalmente, eu considero isso uma prepotência do ser humano. Ele se intitular o responsável por tal situação ou por tal fenômeno que aconteceu na vida de alguém. Então, lá no consultório aparece muito a questão do... eu tô vindo aqui porque já tô com a corda no pescoço com a minha esposa, porque eu deixei ela depressiva, um exemplo, né? Aí eu já sinto aquele, né? Tu deixou ela depressiva, né? Eu adoeci ela, eu acabei com a vida dela, eu, né? Então, até que ponto a gente é o protagonista das histórias, né? E o momento certo da gente se retirar desse papel de protagonista e entender que o outro também é dono das suas ações. Se ela se deixou adoecer, seguindo esse exemplo, se ela se deixou adoecer também, ela estava num momento que ela estava decidindo pela vida dela. Então, o que a gente pode... Até onde a gente pode ir, tanto para o lado positivo quanto negativo, porque as pessoas perderam a noção de espaço, elas querem chamar a atenção a todo momento, seja pelo lado positivo ou negativo, mas é tudo sobre mim, às vezes não é muito sobre o outro, né? Dentro de uma empresa, isso é muito perigoso até, porque vamos pensar assim, aquele líder que não consegue delegar. Sim. Né? O líder que muito. Nossa, então, no momento em que você não delega, não permite que o teu colaborador bote em prática aquilo que tu precisa, tu também está tirando a possibilidade dele de se desenvolver, de resolver os próprios problemas. E aí, então, ficam pessoas cada vez mais dependentes de que alguém resolva aquele problema. E o líder, ele não está ali para isso. Ele vai te direcionar, ele vai explorar as potencialidades que a equipe tem, mas não vai fazer por ela. E esse é o grande problema. A partir do momento que a gente pega para si, que o líder pega para si aquela atividade que não está sendo feita e vai resolver, a gente tira a possibilidade daquela pessoa que não conseguiu de pensar em estratégias, de tentar se desenvolver, procurar um curso, enfim, né? E isso é um grande problema, porque dali a pouco vai diminuir ainda mais a produtividade da equipe, a performance da equipe, e o líder vai ficar se questionando por quê que isso aconteceu. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que a visibilidade de um líder está na equipe dele. E dos grandes erros é quando o líder tenta puxar isso para ele quer brilhar. E a equipe dele está lá pegando fogo, mas eu resolvi, eu fiz, eu... E a equipe está lá perdida, não está unida. Não é uma equipe, né? São um bando de pessoas girando dentro de volta dele. Exatamente, em volta dele. E a visibilidade está nele, ele quer o foco, o holofote, né? Então, ele não é um líder. Será que ele é um líder? Então, quando ele está nos bastidores ali e a equipe dele está brilhando, que equipe massa, tudo gira perfeito, tu liga no RH e funciona, tu liga no ADM e funciona, sabe, um comercial funciona perfeitamente, é tudo legal, aí tu pensa, que equipe massa, deve ter um líder massa por trás disso tudo, né? Aí ele aparece. Mas até ele ter esse discernimento é trabalhoso, é custoso, né? Pede investimento e é uma coisa que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Promover essa saúde mental assim, para o ambiente de trabalho, para um líder. Me lembra que, nesses casos assim, a gente dava férias para o líder. Ele não aceitava que, né, a equipe pudesse tocar sozinha, dependia sempre dele. Aí você fala assim, então tá bom, né? Tuas férias é o mês que vem. Mas não vai dar, porque como é que esse pessoal vai tocar sem a gente aqui? Tá? Vamos ver? E aí você sentia a equipe e automaticamente você entrava interferindo naquilo que fosse importante para unir a equipe, né? Exatamente. E trazer para ele o feedback de como foi, sem a presença dele direta. Com certeza. Né? E na grande maioria, né, se a gente for avaliar, todas as vezes que isso aconteceu, a equipe se deu bem.
Porque eles estavam preparados, só não deixavam eles fazerem. Exatamente. Né? Eles estavam prontos. Tem gente que diz assim, eu trabalhei aqui 10 anos, eu conheço melhor que ele está há 2. Né? Mas ele nunca perguntou para mim como é que eu devo fazer. Exatamente. Né? Então, acho que essa oportunidade da equipe crescer e se desenvolver. Hoje, a questão do líder autocrático, ele está cada dia menos, né, aparecendo nas empresas, mas ele sente a resistência, que a equipe não anda, né? Claro. Então, as pessoas estão tendo que se moldar. Né? Com certeza. E é isso que é a busca maior para as equipes. Que a gente já teve mentoria, por exemplo, de alguém que estava com 39 anos, tinha uma equipe de 20, e do dia para a noite ele virou de gerente para diretor, e a equipe aumentou para 150. Aí ele ligou para nós e disse, Dirceu, o que eu faço? 20 eu dava conta. Como é que eu vou dar conta de 150? Abaixo de mim, sendo que tem muitas pessoas que são mais velhas que ele. Com certeza. Né? Então, é a inteligência emocional o tempo todo batendo a porta ali, né? Claro. E eu acho que o principal do líder é sempre olhar para cada colaborador e entender o que é que essa pessoa tem para me ajudar a desenvolver o meu trabalho. Porque um líder, uma pessoa só não faz nada sozinho dentro de uma empresa. Até pode tocar uma grande parte do negócio, mas em algum momento vai ter que ter a experiência do outro, a interferência do outro no teu ambiente de trabalho, né? Então, por que não observar essas pessoas como potencial e como alguém que vai me ajudar a alcançar esse objetivo, como alguém que vai me ajudar a ter resultados? Porque o que a gente quer é resultado. E como tu falou até um pouquinho mais cedo, o que toca o negócio, o que faz o negócio também ir para frente é a equipe. O cliente é extremamente importante, extremamente importante, mas quem está lá dando duro, quem conhece melhor o cliente, quem conhece melhor o negócio, é quem está lá todo santo dia fazendo toda vez a mesma coisa. Né? Então, é extremamente importante o líder olhar para cada pessoa da sua equipe ali como um potencial a ser desenvolvido, alguém que vai colaborar com o meu trabalho e que vai me ajudar a alcançar o meu resultado. Exato. Nós falamos muito em recrutamento e seleção, que está envolvido a inteligência emocional para isso. Nós trabalhamos muito com empreendedores aqui no podcast. Quem nos assiste, muitos deles são empreendedores. Começaram o negócio há pouco tempo e contratam pela amizade. Então eu queria que vocês colocassem um pouquinho sobre isso, porque custa barato terceirizar isso de uma forma profissional. Eu acho que o grande ponto antes de você iniciar qualquer recrutamento e seleção é entender o perfil que tu precisa dentro da tua empresa. E o perfil da própria empresa, entender que tipo de cultura tu quer que tenha dentro desse negócio. É uma cultura mais séria? É uma cultura que está pautada na diversidade? Que é uma cultura que é mais alegre? Enfim. E a partir desse momento que tu identifica a cultura e o perfil que tu precisa para aquele cargo, é que tu vai atrás de pessoas. Qual que é o problema de colocar amizades dentro do trabalho? É porque o teu amigo ele nunca vai entender a tua puxada de chefe, por exemplo. Aquele feedback que não é muito legal, ele não vai levar para o lado profissional. Esse é um grande problema, porque daí como é que tu vai conseguir atingir os resultados que tu quer, os teus objetivos, se tu não tens ali uma pessoa que também partilha disso? Que não tenha o mesmo perfil que tu procura, com os valores. Então, vamos lá, vamos pensar num negócio que tenha valores como responsabilidade, como empatia, comunicação assertiva, enfim, né? E você não contrata uma pessoa que tenha esses valores. É uma pessoa que vai lidar direto com o cliente, mas não sabe se comunicar. Não vai funcionar. Né? Tu vai ter mais problemas do que soluções. Tu não vai conseguir atingir os objetivos que tu precisa porque aquela pessoa ela não tem a mesma visão de negócio que tu tens. Ele é teu amigo. Então, amigos, negócios à parte é o melhor. É um dos temas que a gente escolheu porque o empreendedorismo cria eles começam muitos negócios por conta de amizades, né, que começaram temas, principalmente na área de tecnologia, começaram juntos e tal, mas na hora de tocar a gestão tem que mudar um pouco esse pensamento. E a gente tem que ter visão de negócio mesmo. Você não está ali num grupo com seus amigos botando em prática uma ideia que vocês têm. Claro, no início podia ser, mas depois a coisa fica muito mais séria. A partir do momento que você abre a empresa, a seriedade ela tem que ser igual, né? Então, tem que ter política, desde política de recrutamento, a treinamento e desenvolvimento, política de diversidade, porque isso faz com que as pessoas, no momento em que elas entrem na tua empresa, elas vão saber exatamente o que é esperado delas. Isso. E aí eu acho que essa mensagem que é o maior erro que pode ter na empresa. Muitas vezes você cobrou, aí foi lá, olha, vou te mandar embora. Tá, mas por quê? Ah, porque você não está fazendo isso. Tá, mas eu não sabia que era para fazer isso. Exatamente. E ele já está lá às vezes anos. Né? Então, o sucesso da empresa, o sucesso do negócio, seja ele o tamanho que for, depende muito dessa percepção.
né? Com certeza. E essa percepção não compra no diploma. Não. É uma habilidade, né? É. Que a gente precisa desenvolver. Exato. Mas a pessoa tem que estar aberta a isso. Com certeza. Né? Tem que estar aberta a esse crescimento, a esse desenvolvimento, né? E a empatia vem junto com isso, né? Aquilo que vocês estavam comentando. A empatia não é sentir a dor, é se colocar mesmo no lugar da outra pessoa. Todo mundo, é que nem o Bindé estava falando, todo ser humano é igual ao outro. Em algum momento da vida ele vai ter os mesmos problemas, os mesmos sentimentos do outro, né? Porque a gente é feito de relações. E essas relações podem dar certo e dar errado. Exatamente. E aí que vem a frustração e tudo mais. Isso. E nas gerações mais jovens, a gente percebe que a frustração, aí vocês podem afirmar melhor, a frustração é uma coisa que as gerações anteriores tinham mais resiliência para aguentar uma frustração. E hoje nós temos uma fragilidade emocional. Eu acho que antigamente não se tinham pessoas para ouvir as suas frustrações. Hoje a gente tem. Então, hoje, essa geração mais nova, ela faz com que... Ela exige. Sim. Ela não se contenta mais com aquele líder que diz assim e ponto. Faz e ponto. Mas por quê? Então, é uma geração que questiona mais, que não vai se contentar com o pouco, né? Com essa questão o distanciamento, que tu não pode ter aquela proximidade com o líder ou não. Hoje não tem mais. Então, hoje as pessoas, elas exigem ser ouvidas. E aí, talvez por isso também entra na questão muito da infância, dessa incapacidade de lidar com as frustrações que a gente traz. Infelizmente, a gente reproduz até a vida adulta. E no mercado de trabalho, isso está cada vez mais forte. A gente quer ser ouvido. A gente quer mostrar o que a gente veio, a gente quer mostrar a diferença que a gente faz na empresa. E também lidar com as frustrações. Por que o meu líder não pode me ajudar a lidar com isso? Já que, de repente, ele pode ser alguém que tenha mais experiência, enfim, né? Ou não. Mas a colaboração, ela é justamente essa, né? Então, lidar com as frustrações também é um papel do líder. Lidar com as frustrações da equipe que está ali. Sim. Eu acho que aí é a comparação de você ter um líder que senta do teu lado para discutir algum problema e o líder que está sentado lá do outro lado só ouvindo. Exatamente. Né? Fala, Carol, te cortei. Imagina. Uma das maiores características do ser humano atual, assim, é o viver de extremos, né? A gente vem de um 8 e passou para um 80. A gente não conseguiu ficar no meio do caminho ali na criação dos filhos e tudo mais. Eu atendo pessoas, mães, pais, crianças, hoje em dia, né, todo nesse nicho aí da ansiedade, do comportamento, para lidar com a inteligência emocional, e tu vê que é sempre preenchendo uma falta de algo, assim. Então, a gente brinca, né, que antigamente a gente entendia o olhar de um pai e de uma mãe e a gente já sabia exatamente a mensagem que ele estava passando. Eu vejo que isso era muito, né, 80, assim, né, muito firme, era uma ameaça ali naquela olhada, assim, que tu já... Ela que ia voar em ti exatamente, depois. tu já... né, fechava, isso era errado, eu entendo hoje como errado. Mas, não, era autoridade. E outra coisa, você Mas hoje... não é gaúcha. Eu sou gaúcha. É gaúcha. Então, agora mais ainda. Esse tema aí, eu sou neto de gaúcho, né? Minha esposa é gaúcha. Então, o que acontece? Tudo que nós estamos falando aqui de só bater o olho e você já ficar quieto ou sumir, é cultural. Claro. Né? Então, a questão dele estar errado ou certo era uma forma de autoridade. Né? E a intensidade, talvez, o erro, né? Exato. Porque daí a criança, às vezes, podia se traumatizar com aquilo. Eu era um assovio, assim, dava um assovio, deu longe, já sabia que parou, para tudo, tem coisa aí. Uma vez uma amiga falou, você, né, tu pode dormir lá em casa hoje? Ela passou o dia brincando em casa e eu falei assim... Não, porque eu já sabia a resposta da minha avó sempre, da minha mãe sempre era não. E aí depois elas pensavam, então no dia não, é não. Aí pro final de semana, de repente, então eu já falei pra minha amiga não. Aí ela disse, mas tu nem pediu. E eu falei, não, mas eu já sei. Aí ela disse, eu vou pedir pra tia, Fernanda. Aí ela foi lá. E eu atrás, eu já sabia. E ela, ai, a Carol pode dormir lá em casa hoje? E aí ela olhou assim pra mim e falou assim, pode. Aí ela deixou. Eu falei, ela não deixou. Tu não tá entendendo. E ainda se nós falar um pouco da cultura gaúcha, se você com a tua mãe ou os avós e tal, do primeiro não, tomasse um chimarrão durante a semana ou durante o dia, aquilo ia amenizando, né? Amaciava. Ali depois nós ia conversar de novo sobre o assunto, né? Só que hoje tá assim, uma criança fala pra mãe, eu vou comer um chocolate agora, antes do almoço. Aí a mãe fala, filho, mas você quer comer antes ou você quer comer depois? Mas se a gente almoçar primeiro, que tal? Dá muita leveza. A gente tem que dar eu acredito que a gente tem que dar
possibilidade de debate para a criança, para ela aprender a argumentar, eu acho importantíssimo, mas que ela entenda que a mãe é a mãe, que o pai é o pai. Até porque no ambiente de trabalho, a mãe e o pai não vão estar ali. Tu vai levar tranco, tá? Tu vai levar tranco, então não adianta. Exatamente, mas aí cresce contestando. Daí o chefe, né, o líder de uma empresa, o empresário, o teu colega de trabalho te pede um favor, uma troca de trabalho, um cliente, e aí tu te sente no direito de falar, não, porque agora eu vou tomar meu café. Não, mas é que, tudo bem, é uma emergência. Não, eu vou tomar meu café. Sabe? E às vezes realmente é uma emergência. Aí entra muito... É tudo muito ambíguo, assim, porque fica, tá, mas ele tá certo, porque ele precisa do tempo dele, de tomar o café dele, saúde mental no trabalho. Então a gente fica assim, como que a gente mostra que existe algo entre esse 8 e 80, né? Que não é assim, não é bem assim, a gente tem que... É que ali volta naquilo que você falou da mãe com a criança, que você pode hoje até dizer, olha, você vai fazer assim, assado, mas a mãe ainda tem que dar o tempero certo, porque ela tem que dar o time certo. De dizer, não, agora não é hora. Depois você pode comer. Porque daí, nesse horário, que vai chegar lá o chefe, vai dizer, olha, eu preciso de você agora. Ele não vai dizer que vai tomar um café. Ele vai dizer, você é minha prioridade agora. Exatamente. Né? Porque eu já tive respostas assim, ou no atendimento de alguma empresa que você vai visitar, ou num serviço que você está pedindo, mas a gente percebe que isso é prejudicial, porque você fez tudo certo, você está perfeito no teu dia a dia, aí o teu chefe te pede naquela hora, eu preciso de você agora. Eu estou indo tomar café. Qual é a opinião do chefe a partir daquele minuto sobre aquele funcionário? Ele tem direito a tomar café? Tem. Será que era a hora? Então, acho que esse ponto, né, não tem o líder que tem que monitorar isso, mas quem hoje está na posição de funcionário liderado, ele tem que entender que ele tem direitos e deveres. Exatamente. E o problema todo cultural atual é que o direito está acima do dever. Mas isso a gente combate com políticas internas. Com certeza. É a partir do momento que a gente... Porque no momento em que a pessoa entra dentro da tua empresa, tu tem que guiar ela. E mesmo que seja só para... Ó, aqui é o banheiro, aqui é tal coisa, aqui é onde tu vai trabalhar, aqui as coisas são feitas dessa forma. Você precisa guiar. Porque senão vira uma bagunça. Sim. Aí cada um vai fazer uma coisa. Tem gente que vai trabalhar e não sabe nem qual é a atividade, fim que precisa fazer, o que é, qual é o resultado que precisa atingir. E isso você... bota praticamente por terra se você cria políticas internas que são fortes. Isso e que você fique o tempo inteiro fazendo a manutenção dessas políticas. Sabe, eu digo que isso é muito relevante até para mandar embora. Com certeza. Sim. Entendeu? Porque daí é para tu justificar que a pessoa não se adaptou às políticas internas. Ela desrespeitou. Tá dispensada. Exatamente. Entendeu? Por isso que é relevante. A gente acha que é só relevante para o dia a dia. Né? O pessoal, às vezes, tu vai no empresário visitar. Não, eu não faço isso. Aqui todo mundo sabe como é que é. Não, tu não está fazendo para o dia a dia. Né? Tu não está fazendo para o dia a dia. Tu está fazendo também para mostrar quando tu vai dispensar o cara. Tu vai lá, ó, meu amigo, não deu. Nós tentamos... te notificamos, enfim, não deu. Até porque responsabilidade está diretamente ligada com consciência. Nós não nos tornamos responsáveis por aquilo que não temos consciência. Então, como que tu não vai dar o feedback, né? Porque o óbvio, ele é óbvio para ti mesmo. Exato. É o líder daquela empresa e tal, mas é óbvio que tem que fazer isso. Ele não está fazendo porque ele não serve pro lugar onde ele está. Não, o óbvio não é óbvio pro outro que chegou ali, que caiu de paraquedas. Aí muitas vezes o funcionário ele tem vergonha de dizer que ele não sabe. Com certeza. Então, muitas vezes foi passada uma tarefa para ele e ele, para não dizer não ou que não sabia, ele tentou fazer. Só que o tempo que ele demorou foi muito superior a qualquer outro que tivesse aquela habilidade, né? Aquele conhecimento. E aí isso gera um impacto muito forte, né? Fica perdido, né? Dentro do ambiente de trabalho. Eu vi algo sobre a pessoa estar perdida, assim, como que ela se encontra, qual é o primeiro lugar ali, qual é o primeiro passo, né? Por exemplo, o Dirceu, eu te falo que eu tô indo te fazer uma visita na tua casa, no meio do caminho eu te ligo
e falo que eu tô perdida, qual que é a primeira pergunta que tu me faz? Onde é que você está? Exato. Exatamente. A gente tem que saber aonde a gente Que ponto a pessoa está, né? E aí né? Aí como que tu vai dar referência daquilo? Tu vai começar a explorar o que tem ao teu redor, né? E então, só que isso brincando, né, que é na rua. Mas quando tu tá dentro de um lugar que alguém abriu as portas e te recebeu, é um dever daquela pessoa te apresentar o espaço onde você tá, o seu limite, onde tu vai, onde tu não vai, né? Até porque daí, quando você explica para essa pessoa o que ela tem que fazer, os resultados que você espera dela, você pode cobrar. Isso. Né? Se você não explica, se você não diz, olha, fulana, você tem essa atividade fim, é feita dessa e dessa forma, é isso que eu espero de você. Se você não explica para ela, como é que tu vai cobrar para ela depois que ela não está dando os resultados que você deseja, que você esperava que ela desse? Por isso que o acolhimento, né, se fala muito, Exato. que hoje chama acolhimento, né? Antes você chegava na empresa, 30 anos atrás, te dava uma cartilha. Não, nem isso. Né? Você Cara, olhava a cartilha... eu fui virar servidor no tribunal, não falaram nem onde era o banheiro que tinha que ir, entendeu? Se vira, a tua mesa é aqui, cara. Então, assim, isso é super importante. Eu não tenho 30 anos atrás, mesmo. Pouco menos. E a gente discute muito porque agora a gente estava falando também de governança. Então, além da cultura organizacional, a governança é que trata desse tema, né? Que é colocar essa cultura, as crenças do negócio, né? A cultura toda, a missão, a visão da empresa para a pessoa que está chegando. Olha, aqui a gente aceita isso, não aceita aquilo, faz assim, não faz assado e tá. E fazendo isso, você também vai fazer com que a pessoa vista a camisa da empresa, já que é isso que a gente quer, né? Que a gente deseja que todo colaborador vista essa camisa, que venha trabalhar motivado, isso vai garantir isso. Tá? E pode ver que hoje, dentro dessa linha, o salário já não é mais o mais importante. Uhum. Grande parte das pessoas que falam no LinkedIn e qualquer outra coisa, que saíram da empresa, foi porque não estavam alinhadas com a cultura daquela empresa. Né? Então ela disse assim, olha, era o emprego que eu queria, a empresa que eu sonhava em trabalhar. Mas depois que eu entrei na empresa, eu descobri que eu não tinha nada a ver com ela. Exatamente. Né? Então a cultura... E volta tudo de novo na inteligência emocional de novo. Isso poderia ter sido evitado no recrutamento, né? Exatamente. Na hora de recrutar, porque quando a gente recruta, acho que por competências, né, Val? É assim que chama. Recrutamento por competências, tu vai ver o que exige de perfil e habilidades naquela vaga, e aí tu vai fazer uma entrevista estratégica para saber se a pessoa, o candidato, no caso, ele... condiz com aquelas características, e ele não precisa pedir demissão depois e nem tu precisa demitir ele depois, né? Porque tu já evitou ali, foi algo preventivo. E a nossa cultura, a cultura do ser humano, pelo menos dos brasileiros, é trabalhar na medicar depois, vamos dizer assim, né? Reparar danos e não prevenir. Exatamente. É como diria um filósofo contemporâneo, Arnaldo, né? A regra é clara, né? Tem que ser clara, né? Para todo mundo saber, né? É que agora teve uma citação de um filósofo contemporâneo que foi uma questão do Enem, não foi? Que teve? Recentemente colocou o Ludmilla, acho que foi filósofa contemporânea. Não, a Valesca Popozuda. Foi a Valesca? Então por isso que eu faço a citação do Arnaldo. A regra é clara. A regra é clara. E se não é clara... Não, senão, cara, não tem como jogar daí. Não, e cada um joga de um jeito. Daí vale tudo. Daí vale tudo. Exatamente. E aí nesse meio, o perigo que a saúde mental começa a se deteriorar. Porque daí é cada um fazendo de um jeito. Se eu não tenho inteligência emocional, eu acho que o colega faz melhor. Exato. Aí eu me desmotivo, daí eu me sinto desvalorizada. Aí eu saio da empresa. E daí, aproveitar já que estamos falando de caos, a gente está falando de catástrofe. Né? Tudo pode piorar. Exato, tudo pode piorar. Como que você vai abordar essa situação, esse caos instalado dentro da empresa? Como que vai ser essa abordagem psicológica? Enfim, como que tu vai trabalhar esse cenário? Quer responder, Val? Tu que trabalha diretamente. Vai no fé, depois eu dou meu complemento. Então, eu acredito que, assim, eu não estou na área da empresa, né? Mas isso é sobre pessoas. Sim. Então, a gente identificar o momento correto para ter uma conversa ou para começar a organizar essa bagunça, a gente tem que entender onde que está a bagunça. E quando o caos está instalado, ele não fala mais de um e de dois, ele fala de uma empresa em modo geral. Então, eu acredito muito na cultura de reuniões, de ter
uma agenda de reuniões com a equipe e não só de pegar no pé, puxar a orelha, não é de acusações, sabe? É de conversa, aonde, eu quero entender o que está acontecendo, como que vocês se sentem, e não sair acusando uma equipe de que a empresa está um caos, porque você existe, porque vocês, né, aquilo, e sair apontando todos os defeitos que muitas vezes a gente enxerga que está ali. Mas se tu quer conquistar a colaboração de todos para resolver esse caos, a gente tem que botar eles num papel de organizadores também de caos, e não de causadores do caos. do caos. E sim, né? Vocês estão percebendo que nem eu tô vendo sozinho? Tem mais alguém que percebeu? Como Tô ficando vocês louco? Ou é só eu? Vocês estão sentindo, né? Né? Aquela coisa assim, Eu vocês estão falo isso sentindo no escritório, isso? às vezes, gente, é só eu que estou louco aqui, ou vocês... Vocês estão percebendo, né? Como que... Acho que o que ajuda... Eu já tenho fama de louco no escritório, então... Médico louco, advogado, todo mundo tem um pouco, né? Eu acho que o que ajuda a ter essas conversas difíceis, a organizar esse caos, a gente consegue com o feedback. Sim. Só que qual que é o grande erro das empresas? Fazer feedback pontual, que é quando você faz aquele instrumento de feedback, você chama um colaborador, você conversa com ele, né? E o feedback não, ele tem que ser feito sempre. É que o feedback na empresa, não sei, mas a impressão que eu tenho, ele só é feito quando dá problema. Exato. Só no ponto negativo. E daí, Bem para elogiar, não tem um Exato. diabo para elogiar. Agora, daí tem 100. Isso, aí é que tá o problema. E aí que o caos fica cada vez maior. Por quê? Se você vai chamar o colaborador para um feedback e você só dá... Só aponta problemas, só aponta coisas negativas. Como que também você vai permitir que esse colaborador ele se potencialize? Ele entenda, primeiro, que se você está ali só dando crítica, a pessoa não vai pensar, poxa, mas de fato eu tenho que melhorar. Não, ele tem razão. Né? Não, aí ele vai ficar se sentindo ruim, vai ficar se sentindo mal, vai ficar achando que tá ali para quê? Por que eu tô aqui? Eu não sei fazer nada. Então, o feedback, ele tem que ser uma ferramenta constante. Você pode fazer o feedback formal, é claro, né? Fazer aquele instrumento bonito, que é muito válido. Mas o principal é você fazer feedbacks informais sempre. Se você percebe que numa determinada atividade, aquele colaborador ele não está entregando o resultado tão rápido, vai até ele. E tenta entender, questiona, poxa, fulano, por quê? O que está acontecendo? Que é o acolhimento que você falou. Tem alguma coisa em casa que está te prejudicando? Para tentar entender qual é a dificuldade dessa pessoa. Quer dizer, onde está pegando. Isso, porque às vezes é uma coisa tão mínima que você, sem questionar, como é que você vai saber? Porque o óbvio precisa ser dito. Exato. O que é óbvio para mim não vai ser para você. Primeiro porque você tem vivências diferentes, você vem de uma cultura diferente, tem uma história de vida, enfim, diferente de todo mundo ali, né? Então, cada um vai fazer o seu trabalhar de uma forma muito pessoal, cada um vai dar o seu toquezinho. E é com o feedback que você vai ajudar a organizar o caos dentro da empresa. Porque daí, quando você dá a ideia de onde essa pessoa está e aonde ela quer chegar e o que ela precisa fazer, toda aquela ansiedade, o desespero, a desmotivação, ela vai ficando cada vez menor. Sim, você está situando ela, né? Exatamente. Então, todo o feedback ele tem que ser baseado em fatos. Não é o achismo, não é aquela pessoa assim, ela não me entregou uma atividade, ela é preguiçosa, não faz o que tem que fazer e tudo mais. Mas isso não é um fato, isso é um achismo que você tem da pessoa. Agora, se você mostra para ela, com fatos mesmo do dia a dia, por que isso está prejudicando o trabalho ou não está indo tão bem quanto deveria, aí sim ela vai entender, bom, isso aqui não está funcionando, eu preciso fazer uma coisa diferente para melhorar. Uma coisa que a gente utilizou bastante foi, além do feedback, chamar o colaborador de uma forma diferente. E uma coisa rotineira, não aquilo que fica pontual e que marca. Isso. Às vezes ele está trabalhando numa boa, está lá, então vem cá um pouquinho. Olha, eu tenho um problema aqui. O que você acha? O que você faria no meu lugar? Aí isso você faz desenvolver a tua equipe. Exatamente. Cara, eu tenho que resolver isso aqui, mas eu acho que você pode me ajudar. Exato. É aí que você Ele vai se sentir útil. Isso, e primeiro você lugar. faz com que a pessoa se sinta pertencente ao negócio. E a própria equipe que está ali. Exatamente. Então a gente utilizava muito isso. Escuta, o que nós podemos fazer aqui? Eu já sabia a solução que eu tinha imaginado. Mas quantas vezes ele trazia outra alternativa bem melhor do que eu tinha pensado? E aí é o conjunto que ganha, né? Exatamente. Aí o feedback ele vai se tornar sempre positivo, né? Certeza. Porque daí os erros são compartilhados e não escondidos do resto do grupo. Exatamente. Né? Isso aqui nós pensamos assim, nós pensamos em fazer assim, não eu.
né? Até uma coisa que uma vez me chamaram a atenção, que eu sempre estava falando nós. E a pessoa dizia assim, não, mas você não está trabalhando mais na empresa lá com a equipe e tal. Mas ficou na minha memória que eu nunca faço as coisas sozinho. Né? Que a gente tem que fazer sempre em Mas equipe. de certa forma, mesmo que hoje tu esteja sozinho, tu trabalha com memórias também e com aprendizados de um passado de uma equipe. Então, tu carrega isso contigo até hoje. Então, a importância dessa equipe na tua vida profissional, pessoal, te faz colocá-los, né, parafrasear eles. Sim, sempre estar junto, hoje, né? Sempre estar com quem você estiver, compartilhando com o momento, se ele é positivo, se ele não é, e comemorar. Com certeza. Comemorar aquilo que dá certo nas equipes também é uma forma de inteligência emocional. Eu acho assim que alguns usam mais o lado espalhafatoso de comemoração, que nem todo ser humano gosta. Em equipes onde tem essas comemorações muito, né, barulho e tal, estoura isso, bate aquilo e tal, tem gente que não acha legal. Tem equipes que acham, eu não vou trabalhar mais nessa empresa aqui, porque cada vez que vende, o cara vai lá, faz uma escarcel, não sei o que e tal, não precisa disso. Basta dizer, vendemos, foi bom, tal, não sei o quê. Então você tem equipes multidisciplinares hoje. E isso é cultura. Então, se é uma Depende cultura da empresa... E aí vem se é a cultura da empresa, aquilo que você falou, do recrutamento, como é que é a empresa, como é que é lá dentro. Porque às vezes a pessoa tem uma noção de fora e lá dentro é com certeza bem diferente. Isso é um grande gatilho para a ansiedade também, porque às vezes quando tu tem uma comemoração muito bruta de um lado, onde tu tá exaltando demais aquele momento do outro, tá, legal. A gente entende que o contexto saudável disso é que todo mundo para e comemora junto, mas às vezes a pessoa estava num momento tão focado numa venda, concentrada, e aí já dá um gatilho de ansiedade nela, de que outra pessoa fez a venda, ela não fez, ela desconcentrou, e ela não consegue voltar depois que o sino acaba, que o barulho acaba, ela não consegue voltar. Muitas vezes ela não presta mais aquele dia, né? Eu vou dar um exemplo pessoal. Dia de aniversário, com aquele... Vai jantar no restaurante e vem o garçom segurando aquela bandejinha com a... velhinha. Cara, eu saio, me dá vontade de sair correndo. No chão, me dá vontade de sair correndo daquilo. Eu não vou, dia do meu aniversário, eu não janto fora, não faço nada. Vão fazer porque sempre vem alguma coisa, eu não gosto. Então, é muito pessoal essas coisas. É do jeito de cada um, né? Muito bom. E a importância da gente também elogiar dentro de uma empresa, de trazer para um feedback positivo, até fora daquele contexto de a pessoa sabe que hoje tem feedback. E ela tem que esperar assim, será que é positivo? Não, é positivo. Ela tem que fazer todo aquele trabalho na cabeça dela. Exato. É positivo porque eu sei que eu estou entregando, tá assim, tá assado. Não, então eu tô tranquila. Não precisa tem gente que não vem daí no dia. Exato, exatamente. E também não é tão eficaz como muitas vezes, o Dirceu tá lá tomando um café e eu vou chegar lá, porque eu sei que tá no horário do café dele, eu vou dizer, cara, quero te agradecer. Tu tem contribuído muito para a empresa, tô te admirando muito. Tchau. Pronto, sabe? Assim, porque tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Então, se tu chama só para dar feedback negativo, é o que vai crescer dentro da pessoa, ela entender que ela é um fracasso, né? E talvez criando essa cultura de você dar sempre esses retornos, porque o feedback é um retorno, né? Se você fizer isso diariamente, trouxer sempre para tua rotina, quando a pessoa for receber aquele feedback que é um pouco mais pesado, que é um pouco mais negativo, vai ser mais leve. Com certeza. Ela vai conseguir deixar a ansiedade não tomar uma proporção grande, não vai entrar aquele pensamento de que eu sou um fracasso, de que eu não faço bem o meu trabalho. Porque não, isso é uma cultura. Então a pessoa já está acostumada a funcionar daquela forma, a ter a cobrança na hora que tem que ter, de uma forma bem feita, bem comunicada, não na frente das pessoas, porque muitos líderes têm essa questão de você elogia no privado e você critica em público. Cara, isso não tem... É a receita do fracasso para qualquer relacionamento. Exatamente. E a gente fala, parece... já é um desastre. Isso é um desastre. Então. E a gente fala isso hoje, parece algo tão distante que não existe mais. Não, imagina que alguém vai fazer isso e é muito... Não, quando vê, já foi, né? Quando vê, já foi. Existe uma técnica que chama... Eu aprendi um tempo atrás, que chama técnica sanduíche para dar feedback. Vocês já ouviram falar? Não. Eu te Duas notícias boas e a última. Aí é que tá, é justamente o contrário, é falando de você. Então, eu vou te preparar para
para aquele feedback negativo. Achei que era no almoço, assim, uma coisa assim. Um sanduichinho. Pode ser Nós também. usamos duas coisas positivas e a negativa no meio, onde eu falo, André, tu é um cara muito comunicativo, tu Em expressa muito compensação. também. Teve aquele detalhe ali que aconteceu tal situação, e aí tu passa o Sim. feedback negativo e fala, e aí tu encerra com, sei lá, algo positivo. Mas eu tenho certeza que tu vai entender isso que eu tô te falando. Tu já bota ele na responsabilidade de te compreender Sim. e ele, não, eu te entendo, com certeza. E ele sai de lá. Aí depois que a ficha cai, que ele tomou uma puxada de orelha. Mas até lá Isso é que nem fazer um misto quente com 5 pão, né? Tem que misturar tudo. Isso. Mas é fantástico como Olha, funciona, sabe? como diria no Rio Grande do Sul, é quase um X-calota, né? É verdade. É bem isso aí, bem isso aí. Muito Gente, bom, que né, André? loucura. Não, a gente podia ter falado. Teria muita coisa para falar ainda, Tem. Dirceu. Acho que a gente está Tem. estourando o tempo já. Tá. Enfim, teria que falar sobre um tema que eu coloquei antes ali, que é empatia. Acho que é interessante também na empresa falar, principalmente questão de sócio. O sócio saber o que, quando tem sócio, né? Perceber o outro, né? Divisão de função, acho que é outro ponto também, que daria pra gente já deixar um próximo podcast já programado, porque daí tem procrastinação, tem muita coisa que um faz, o outro não faz. Isso é interessante assunto porque que leva o outro. é uma coisa que é uma relação, enfim, entre sócio muito importante, com divisão de função. Sim. Um vai travar a vida do outro, senão... Até porque Levar. a ideia não é sobrecarregar, né? Então, Exato. se você já tem um sócio, é para você dividir também essas funções. E aí acho que é muito importante esse teu levantamento, assim, de que os dois sócios, digamos, têm o mesmo objetivo, que é levar a empresa cada vez Claro. mais para cima, né? Então, também não tentar concentrar tanto uma coisa na mão de um quanto uma coisa na mão de outro. Perceber se para mim é mais fácil lidar com pessoas e para ti é mais fácil lidar com processos. Claro. E colocar isso de uma forma mais assertiva, sabe? Porque daí é no momento que você consegue deixar também tudo mais claro para o colaborador. Então, para tal pessoa eu posso tratar sobre tais assuntos. É mais fácil conversar sobre tais assuntos. Isso também vai fazer com que as pessoas se sintam acolhidas pelos sócios. Perfeito. Aquele piazinho, né, que quando jogava futebol no colégio e não passava a bola pra ninguém, um dia ele se Fominha. torna empresário, tem um sócio e a bola é dele. E quando ele não quer brincar mais, ele pega a bola Leva e a entra bola pra e dentro de vai casa. É isso aí, é o dono do Acontece campinho. Bem, já vamos então finalizando. A gente tem o costume de sempre indicar um livro, alguma coisa, um filme, enfim, algo que a gente possa contribuir também. E a gente falou sobre estatística aqui. Aliás, falamos sobre estatística, não. Eu comentei sobre como a gente acredita que muitas coisas a gente tem domínio e outras não, né? E se a gente for observar, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, a gente não tem domínio. E tem um livro que é muito bom, que é O Andar do Bêbado. Como o acaso determina nossas vidas. E daí esse livro, eu não lembro o autor, aqui eu esqueci de anotar, na verdade, mas ele vai combinar exemplos que vão mostrar como, diagnóstico médico, sucesso, resultado de eleição, nota escolar, enfim, tudo como isso influencia, fatores externos influenciam. Então, O Andar do Bêbado é um livro interessante para tu ver que tem muito mais coisa que influencia a tua vida do que teus próprios atos. É um Verdade. livro bacana. Por isso pra que gente às vezes ver. julgar é errado. Com certeza. Porque as Maior coisas que parte aconteceram para mim não aconteceram para você. E se aconteceram, foi de uma forma completamente diferente. É isso aí. Bom para nós encerrar o tema deixando Não, no ar, né? Uma perguntinha, alguma coisa que o pessoal vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Porque realmente ser humano é diferente um do outro e a habilidade do líder ou de quem toca negócios de saber lidar com as pessoas, o valor dele está exatamente nesse ponto. E que bom, né, que somos diferentes, porque imagina ele, vivendo Exato. num mundo Imagina que... ter dois André. Eu sempre digo isso. Ainda bem, imagina ter Um dois ia fugir do outro. eu digo. O mundo seria muito chato, né? De ver um monte de quando eu cópia. incomodo, assim, na Univac, alunos sempre gostam de reclamar, né? Daí aluno chega, professor, por que o senhor faz coisas diferentes? Não sei o que. Mas eu faço porque sou diferente, não sou igual. Né? Imagina se todos os professores da Univac fossem Vamos igual fazer do a mesmo mim. jeito. Ninguém Né? ia aprender. Ninguém, né? não. Nem ia ia ser pra um aula mais, né? desastre. Ia Exatamente. falir a universidade. Com certeza. Ou não, né? Iam ficar repetindo. Sim. Né?
Enfim, vamos deixar. Mas enfim, muito obrigado então a todos que assistiram o nosso podcast hoje. Foi um podcast que contribuiu muito e aguardamos todos no próximo episódio do nosso podcast Tem um Negócio e Agora. Muito obrigado. Tchau. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.